Graça e paz, meus irmãos. Hoje é domingo, hoje é dia 7 de junho do ano 2020. E eu gostaria de trazer uma palavra aos irmãos que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 2, que diz assim: Porque, eu, porque, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Palavras do apóstolo São Paulo. Eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Isto não é só o dever de Paulo naquela época, é o dever também dos pastores, dos líderes atuais. Zelar com zelo de Deus as suas ovelhas, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Então esta virgem, que representa a igreja aqui, ela precisa de ser preparada para ser apresentada a Cristo. Uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja imaculada. É dever do líder, é dever do pastor corrigir a sua igreja, corrigir o seu povo, corrigir as suas ovelhas. Porque o pastor vai dar conta diante de Deus destas ovelhas. Então isto era uma preocupação do nosso querido e amado irmão Paulo. Estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então isto era uma preocupação de Paulo. O pastor verdadeiro, ele preocupa com as suas ovelhas. O pastor verdadeiro, ele zela das suas ovelhas, ele tem amor pelas suas ovelhas, ele visita as suas ovelhas. Meus irmãos, isso é muito triste. Ontem eu fui fazer um trabalho mais o irmão Cresaldo, no distrito de Goialândia, aqui perto de Anápolis. É um distrito que faz parte da cidade de Anápolis, um povoado. E lá naquele distrito tem 3 igrejas evangélicas. Mas os irmãos lá estão reclamando que as igrejas lá não estão cuidando das ovelhas, não estão cuidando, os pastores de lá não estão cuidando dos seus membros, das suas ovelhas. As ovelhas estão abandonadas. E eu me comprometi a estar lá ajudando os irmãos pelo menos uma vez por semana, a fortalecer o corpo de Cristo, a cuidar das ovelhas. O verdadeiro pastor, ele tem que cuidar das ovelhas, ele tem que visitar, ele tem que amar as suas ovelhas. Então esta era uma preocupação do nosso amado irmão Paulo. Por quê? Porque naquela época já tinha lobos devoradores que não perdoavam o rebanho. Se já na época de Paulo já existia, meus irmãos, lobos devoradores que não perdoavam o rebanho, imagine nesses dias atuais que precede o arrebatamento da igreja. Imagina os irmãos nesses dias atuais em que Jesus está próximo a voltar, onde o evangelho genuíno, a verdadeira igreja, ela tem sido ferrenhamente bombardeada por falsos líderes, por falsos mestres. É o que Paulo está dizendo aqui no versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, isso aqui era uma preocupação de Paulo. A serpente já havia enganado Eva ali no jardim do Éden. E nesses últimos dias nós temos visto o espírito da serpente enganando a muita gente nesses últimos dias, trazendo confusão no meio do povo de Deus. O espírito da serpente, ele tem agido terrivelmente. Ele tem dito coisas terríveis para perturbar o povo de Deus. O espírito da serpente tem dito, não haverá arrebatamento. O espírito da serpente tem dito o seguinte: a igreja vai ser massacrada na grande tribulação. Meus irmãos, isso é o espírito da serpente que tem bombardeado a verdadeira igreja com heresias de perdição. Olha Paulo dizendo: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia,
Tá vendo? O espírito da serpente, ele tem enganado muitos nesses últimos dias com a sua astúcia. Esses falsos mestres, esses falsos pseudos conhecedores de grego, de hebraico, esses falsos pseudos conhecedores de escatologia, eles têm enganado muita gente, porque eles sabem persuadir, eles enganam com palavras persuasivas as pessoas neófitas, as pessoas que não estudam as escrituras. Então Paulo está dizendo aqui, ó, mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Quantos irmãos que já deram ouvido ao espírito da serpente, que já se apartou da simplicidade de Cristo Jesus, que já não mais acreditam no arrebatamento da igreja, que já deram ouvido a essa outra doutrina, que ensina que a igreja vai ser triturada, massacrada na grande tribulação, que a igreja vai ser moída pelo anticristo. Quantos irmãos que já deu ouvido a esses falsos mestres, a esses falsos ensinos? Então isso era, nos dias de Paulo, já era uma preocupação de Paulo, com esses falsos ensinos, com esse espírito da serpente que ia enganar muita gente nesses últimos dias. Mas o que eu digo aos irmãos nessa tarde de domingo, esse vídeo está sendo gravado na tarde de domingo, o que eu digo aos irmãos é o seguinte: fique firme, meus irmãos, fique firme, permaneça naquilo que você aprendeu. E não dê ouvido a esses falsos mestres, a esses falsos pseudos, conhecedores de grego e de hebraico, conhecedores de escatologia, mestres em Apocalipse, que têm surgido nesses últimos dias. Meus irmãos, vamos permanecer naquilo que nós aprendemos. Está chegando o momento. E nós podemos dizer como Paulo: eu sei em que tenho crido. O verdadeiro servo de Deus, ele não dá ouvido à heresia. O verdadeiro servo de Deus, ele não perde tempo com heresias. Ele não perde tempo com vídeos de heresias. O verdadeiro servo de Deus, ele estuda as escrituras e permanece firme naquilo que ele aprendeu. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude nesses dias difíceis em que a igreja tem sido bombardeada com falsas heresias. Paulo diz que nos últimos dias haveria doutrina de demônios e espíritos enganadores. 1 Timóteo capítulo 4. Isso tem acontecido, meus irmãos. Isso tem acontecido e essas falsas heresias, esses falsos ensinos têm bombardeado a igreja de Deus nesses últimos dias. E se nós não tivermos uma estrutura bíblica, se nós não tivermos uma bagagem bíblica, nós acaba caindo nesses ensinos de demônios. Nós acaba caindo nesse espírito astuto da serpente. Cuidado, meu irmão, para você não ser enganado pelo espírito da serpente. Que Deus abençoe a todos, nos dê a graça e a vitória, nos ajude, em nome de Jesus. Amém.